Boa noite. Que bom que você veio à casa de Deus nessa noite, separou um tempinho para estar no melhor lugar que você poderia estar nesta noite. E a você que está nos ouvindo pela internet, que bom que você separou também um tempinho para a gente poder entrar na sua casa, poder ouvir a palavra de Deus, e que Deus te abençoe muito. E a gente quer muito te ver aqui, poder te conhecer, te dar um abraço, e que Deus te abençoe onde você estiver. Nessas quartas-feiras desse mês, nós estamos estudando um assunto diferente, talvez pelo nome, mas não deixa de ser bíblico. Na semana passada, nós começamos com o título, então, das séries de quarta-feira, As Pessoas Mais Influentes que Nunca Existiram. Quem será que são essas pessoas? A gente viu uma delas. Alguém se lembra quem que era o personagem? Papai Noel. E nós pudemos tirar várias lições, não dele especificamente, mas daquilo que ele apresenta e aponta como consumismo. A gente pode ver que a gente vive numa correria louca, uma correria insana, atrás daquilo que talvez não seja eterno. E a gente viu na Bíblia como o sábado pode se tornar uma grande bênção para nos ajudar a avaliar o que é mais importante para a nossa vida. Então, no dia de hoje, nós vamos ver um segundo personagem, uma pessoa muito influente no mundo inteiro, já faz algumas décadas. E antes de eu dizer quem é, eu vou convidar você, então, a tentar descobrir quem que é esse personagem, tá bom? Vou dar 5 dicas. A primeira, o nome verdadeiro desse personagem é Barbara Millicent Roberts. A segunda dica, já nasceu jovem, esse detalhe é importante, já nasceu jovem e no dia 9 de março de 1959 iniciou o namoro em 1961. Terceiro, ela vai mais além do que qualquer coisa, que ela foi tudo isso. Dá uma olhada. Já foi cantora, salva-vidas, médica, dentista, ginasta, bailarina, pianista, professora, polícia, veterinária, piloto, candidata à presidência e astronauta. Tudo isso numa pessoa só. Próximo. É considerada bonita, inteligente, amiga, companheira, meiga, rica e politicamente correta. Responsável por criar um padrão de beleza. Conseguiu descobrir quem é? Eu trouxe esse personagem aqui, ó, dentro dessa caixa. Não foi muito fácil conseguir. E até estranho eu colocar na minha mão aqui. Mas, olha, se você ainda não descobriu o último, então, a boneca mais vendida do mundo. Então, eu trouxe aqui, gostaria de apresentar para aqueles que não conhecem, se é possível. Então, a Barbie, conhecida por muitos, né? Veja que ela é interessante em alguns pontos. Eu gostaria que, antes de a gente entrar na Bíblia, pudéssemos conhecer melhor a história dela para, então, fazer a aplicação. A história dela começou com uma boneca parecida com ela, que era chamada Lili. Ela nasceu em histórias em quadrinhos, isso na década de 50, 1952, e a humanidade estava vivendo um caos. Era final de guerra, Segunda Guerra Mundial, tudo foi repensado, e as pessoas elas estavam questionando muitas ideologias e formas de viver e de pensar. E a Lili, ela se tornou uma personagem de histórias em quadrinhos, alguém que não tinha nenhum valor, nenhuma moral, que ela queria apenas, o objetivo dela era casar com alguém rico. E ela virou uma boneca. Depois de alguns anos, isso antes da Barbie existir, ela virou, então, uma boneca, só que não era vendido para o público infantil, mas sim o público adulto. E ela não era tão bem vista. Só que o tempo passou, então entra na cena a Ruth Handler,
que ela, junto com o seu marido, estava começando uma grande empresa de brinquedos, e ela percebeu que a filha dela, a mais velha, que daí tem o nome de Bárbara, e a partir disso, o apelido Barbie, que veio para a boneca, então, ela percebeu que a sua filha, começo da adolescência, ainda via que ela não tinha um brinquedo para a faixa etária dela. Ela deixou as bonecas e, junto com as amigas, ela brincava com alguns recortes de mulheres, de revistas. E ela brincava com esses recortes junto com as amigas. Então, um ano antes, em 1958, a sua mãe vai no passeio até a Suécia, e lá ela consegue ver esse brinquedo. Brinquedo não, é uma boneca diferente, a Lili, uma boneca adulta, e ela traz duas dessas bonecas para a filha e um para ela. E ela começa a pensar, olha, por que a gente não faz uma boneca parecida com essa aqui? Veja que nenhum mercado atende essa boneca. E isso que é o diferencial da Barbie. A Barbie já é uma boneca adulta ou jovem, bem diferente de qualquer outra boneca. E por isso que esse é o segredo dela. E ela tem um outro segredo bem especial que eu já vou falar para você. E essa foto que você vê embaixo aí, ó, cabelo preto, foi a primeira Barbie lançada. Bem diferente, não é? E hoje ela é considerada a boneca mais vendida no mundo. São 120 milhões de Barbies por ano, significa que por segundo se vende de 3 a 4 Barbies por segundo no mundo. E qual que é o segredo, então, dela? Por que ela influencia tanto e é um dos personagens mais fortes, mas que nunca existiu? O segredo dela é que ela deixa de ser um objeto de consumo e se torna um bem ideológico. Até a década de 50, ainda continua isso, como que eram os bonecos? Bebês ou crianças? Isso significa que a intenção da boneca era fazer com que a criança, principalmente, especialmente a menina, pudesse se ver como uma mãe, pudesse educar essa criança, pudesse dar de alimento a essa criança, pudesse fazer aquilo que a mãe faz com ela faria com essa criança. E o diferencial, então, da Barbie é que ninguém é mãe da Barbie. Nenhuma menina é mãe da Barbie. Ela é um alvo a ser alcançado. Só que olhando para ela é um alvo possível de ser alcançado? O que vocês acham? Extremamente difícil, para poucos, né? Ela é dita a beleza porque ela foi feita num padrão originalmente para ser o que seria um modelo perfeito, um manequim perfeito, só que não existe um corpo exatamente como o dela. E quando uma criança segura, como nenhuma criança pode ser mãe da Barbie, as meninas começam a se projetar. O que é ser menina? Então ela olha para a pequena Barbie que está na mão dela. E mesmo a projeção dela não sendo real, as meninas buscam por isso. Elas estão entendendo o que é ser adulto. E assim, a Barbie tem vendido milhões e milhões para que possam alcançar uma vontade que não somente está nas meninas, mas também está nos meninos e em todos nós, inclusive os adultos, o sucesso. Veja que ela consegue alcançar o sucesso que todo ser humano quer, o sucesso terreno. Ela veste as melhores roupas, tanto é que os melhores entendidos na grife vestiram tanto ela como também o seu eterno namorado. Ela conseguiu todas as profissões, ela é bem-sucedida em tudo, ela é rica, tudo que ela imagina ela pode ser, dentro do mundo da fantasia ou aparentemente no mundo da realidade. Ela chama atenção para tudo isso. E todos nós, de certa forma, queremos ser como ela, ou seja, sucesso, o centro das atenções, alguém bem-sucedido,
alguém onde as pessoas podem confiar, alguém bonito por fora. Mas qual que é a consequência disso tudo? Eu estou falando, mesmo que você seja mãe, possivelmente você teve um brinquedo como o da Barbie. E será que isso não projetou você para estar onde você está? Ela é uma das pessoas mais influentes da história sem nunca ter existido. E um slide que eu passei na semana passada, com respeito ao trabalho. Se nós queremos alcançar esse sucesso, veja que o norte-americano, eu acredito que isso não está muito diferente do brasileiro, comparando 30 anos de diferença, 1970 a 2003. Se constatou que o norte-americano começou a trabalhar um mês a mais durante esse período de tempo. E daí, o calendário aumentou? Os feriados diminuíram? Não. O tempo é igual. O tempo é exatamente igual. Mas as pessoas estão trabalhando mais para poder consumir aquilo que elas não precisam, aquilo que elas não têm dinheiro para pagar. E assim sobra cada vez menos tempo. E o tempo que sobra é um tempo para estar em frente da televisão, em frente do computador, assistindo mais propaganda para nos dizer o que nós devemos fazer, o que nós devemos comprar, o que nós devemos vestir, o que nós devemos beber. E se nós estamos dedicando mais tempo para o trabalho, para consumir, em que plano está ficando a família? Em que plano está ficando a nossa comunhão com Deus? Uma outra pesquisa, feita também entre os norte-americanos, diz que, em média, o americano gasta 6 horas por semana em compras, enquanto apenas 40 minutos são dedicados no mesmo período brincando com os seus filhos. Será que está diferente no nosso país isso? E daí você tem um grande problema acontecendo, principalmente nos adolescentes de hoje em dia. Que você tem uma balança, que ela não está bem equilibrada. De um lado, o mundo adulto, que você pode ver do lado esquerdo da tela. A ausência dos pais. Os pais, querendo tanto essa vida de sucesso, uma segurança financeira e para sua família, eles estão cada vez trabalhando mais e mais. E não somente trabalhar só para ganhar dinheiro, mas também para dizer, olha, eu sou uma pessoa de sucesso. Olha como eu estou na minha profissão. Eu estou indo bem. E assim, os filhos acabam se tornando em segundo plano, infelizmente. E o que os pais precisam dizer? O que eles precisam ter para dar para os filhos, se eles não têm tempo? Eles vão comprar os filhos deles. Sendo mais permissivos, dizendo mais sim. Sim a qualquer coisa que eles venham pedir, alguma coisa que eles venham querer. Mas, na verdade, isso nunca vai satisfazer uma criança. Porque o que ela realmente precisa não é ser como um modelo, como um artista na televisão. Ter aquilo que ela vê na televisão. Ela precisa do carinho, do amor dos pais. Isso nunca vai substituir. E pelos pais estarem ausentes, eles terem muito sim, os pais acabam criando os filhos de forma mais liberal. E o adolescente não vê isso como liberdade. Ele vê isso como, meu pai não quer saber muito de mim. Eu não tenho tanto valor assim para ele. Por incrível que pareça. E assim, você tem um terceiro problema do mundo adulto, que o mundo adulto está causando no adolescente, a eterna juventude. Ninguém mais quer envelhecer. Veja quantos milhões são gastos por ano em plástica, em produtos, para que a juventude seja eterna e que a velhice nenhuma ruga apareça. Aquilo que no passado era tão importante, a referência para o adolescente do que é ser adulto, do que é ser idoso, o adulto e o idoso estão procurando se vestir, falar como um adolescente. E daí você perde a referência. Porque se eles querem ser igual a mim, por que eu vou ser igual a eles? E qual que é a consequência disso? Lá em cima, fuga da onipotência. Quando eles eram crianças, tudo que eles queriam, eles conseguiam. E quando eles chegam na adolescência, na aborrecência, eles não têm mais esse poder. Eles querem
alguma coisa, eles desejam alguma coisa, mas isso não acontece. Eles insistem por alguma coisa, mas eles não querem. Eles até gritam por isso e não conseguem. E quando eles perdem a onipotência, entre aspas, né? Eles percebem que o ter tudo, ou às vezes nem percebe, o ter tudo não é vantajoso. Porque se os pais deram tudo para dizer, já que eu não passo tempo com você, então tudo que você desejar você vai ter, eles acabam perdendo o brilho pela vida. Porque, de certa forma, parte daquilo que nos impulsiona é aquilo que nós não temos. E nós lutamos para ter alguma coisa, e isso, de certa forma, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a saber que tem algo, um propósito para que eu possa lutar, vencer e conseguir. Agora, se eu tenho tudo, o mundo todo está nos meus pés, por que eu vou querer alcançar alguma coisa? Eu tenho tudo. E assim você vê que a depressão é muito mais forte em famílias com faixa etária alta, entre os adolescentes, porque eles têm tudo. E o último, perda de referência, por causa que todos querem se tornar jovens. O que a boneca mais vendida do mundo tem a nos apresentar é uma ânsia que todos nós temos de ser eternos, de ser o centro da atenção, de poder, aquilo que nós imaginarmos sermos, de chamarmos a atenção das pessoas. Prova disso é a crescente rede social, como está acontecendo. Eu me exponho para dizer, olha, eu estou aqui, curte a minha foto, mesmo que isso seja banal, mesmo que isso venha a ter consequências para frente. Mas nós estamos escondendo aquilo que realmente nós somos. Por quê? Segundo a Bíblia, nós somos pecadores, e isso não é muito interessante. Nós queremos nos vestir da melhor forma possível, estar na mídia, ser a referência, porque nós queremos ser o centro das atenções e não queremos dizer quem realmente nós somos. Mas Isaías, capítulo 1, deixa uma dica de quem realmente nós somos. Eu convido você a abrir, então, a sua Bíblia, no livro de Isaías, na metade de sua Bíblia, mais ou menos. Isaías capítulo 1. Quem realmente nós somos? Será que nós temos esperança? Isaías capítulo 1 diz assim, a partir do verso 10. 1:10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada a um ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Por enquanto vamos parar por aqui. Veja aquilo que Isaías está nos apresentando. E é um quadro muito estranho. Você conseguiu notar que é muito diferente
daquilo que geralmente a gente consegue perceber quem é Deus? Geralmente nós apresentamos Ele como: vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Mas aqui, Deus ele não está interessado em receber o povo. Você conseguiu perceber isso nos detalhes daquilo que a gente leu? Ele até pergunta: quem permitiu que vocês pisassem nos meus átrios, no meu pátio? Isso ele está falando do templo, fazendo um paralelo, apesar que essa igreja não pode ser um paralelo exato do templo, há muita diferença, mas é como se ele dissesse: olha, quem pediu para vocês só passarem na frente da calçada dessa igreja, estacionar o carro aqui? Aqui apresenta o quadro de Deus não querendo receber a visita do seu povo na sua casa. E ele diz: quando vocês estão orando, eu não consigo ouvir a oração de vocês, eu estou com o ouvido tampado. E por que Deus ele está falando de uma forma tão severa? Não foi ele que pediu para que o povo pudesse sacrificar no templo? Não foi ele que instituiu essas leis cerimoniais? Por que ele diz que ele não quer mais a presença do povo? Se você ler o verso 9, o verso anterior, ele vai dizer que Jerusalém se tornou como Sodoma e Gomorra. No verso 9 e o 10 trabalha essa ideia. Quem foi Sodoma e Gomorra? Uma cidade totalmente ímpia, longe dos caminhos de Deus. E o primeiro aspecto que está no verso 9 é que eles se tornaram como Sodoma e Gomorra, porque assim como essas duas cidades, as cidades vizinhas, foram destruídas, parecia que eles estavam correndo para a destruição. E ao mesmo tempo que eles estavam tão ímpias, um paralelo com Sodoma e Gomorra. Imagina o povo de Deus sendo chamado de Sodoma e Gomorra. Já pensou nisso? Você sendo queridinho, talvez pensando ser o queridinho de Deus, e Deus te dá o nome de Sodoma e Gomorra? E só de o profeta Isaías dizer que o povo de Israel estava como essas duas cidades ímpias, isso já chamou a atenção dos seus ouvintes. Era muito forte isso. E ele então diz que o porquê que eles estão como Sodoma e Gomorra. Por que Deus não está ouvindo as suas orações? Deus não está aceitando o sacrifício deles, nem as suas festas que o próprio Deus instituiu e pediu para que eles pudessem ser fiéis, serem fiéis. E o motivo é que as mãos deles estão cheias de sangue. Ele apresenta aqui tanto a viúva quanto o órfão, que eram dois grupos que realmente precisavam da ajuda do povo de Israel. Sem ajuda, não seria possível a sobrevivência deles. Porque numa sociedade patriarcal, onde o homem que trabalhava, o homem que conseguia os recursos, ser viúvo ou órfão, era passar necessidade, fome, morrer. E eles estavam, ao invés de ajudar os menos favorecidos, eles estavam extorquindo eles. E quando eles levantavam as mãos deles em oração, Deus disse: como que eu vou aceitar a oração de vocês que está com suas mãos levantadas se as suas mãos estão cheias de sangue? Então, aí vem um convite, no verso que eu parei então, no verso 18, ele diz assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Se o verso parasse só aí, não haveria esperança para Israel. Porque Deus condenou Israel. Eu não quero receber vocês na minha casa. Vocês estão fazendo tudo errado. O problema deles era que eles estavam tendo uma falsa piedade. O louvor deles, o ir para o templo, o obedecer a Deus, na verdade, era só da boca para fora. Ainda mais que eles estavam sendo invadidos pelos povos vizinhos, sendo destruídos, perdendo território, perdendo vidas. Isso fez com que eles procurassem mais a Deus, para, de certa forma, tentar comprar a bondade de Deus, para que Deus pudesse olhar para eles e ter misericórdia deles. Mas Deus está dizendo: eu não posso ser comprado.
não vai ser ofertas vãs, não vai ser da boca para fora que a sua história vai mudar. Tudo está acontecendo porque eu quero mudar a sua vida. É isso que Deus está falando para eles. E quando ele diz, vinde, pois, e arrazoemos, arrazoar, significa discutir, estudar a fundo, conversar profundamente. E ele não para o verso por aí. Ele diz, vinde, pois, e arrazoemos, vamos conversar. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Veja, Deus apresenta quem eles realmente são. Vocês estão manchados do sangue, do pecado. Hoje em dia, nós trabalhamos muito com duas cores, se nós queremos dizer contradição uma com a outra. De um lado seria o branco e do outro lado o preto. Só que na época que Isaías escreveu, não existia essa relação, diferença entre o branco e o preto, mas sim o branco e o vermelho. E tanto é que ele faz questão de usar o vermelho, porque ele faz um paralelo com o pecado. E na Bíblia, pecado e sangue estão de certa forma ligados. E quando ele diz que os nossos pecados são como o vermelho escarlate, ou como o carmesim, é um vermelho intenso. Essa cor, o escarlate, ela era usada só para pessoas ricas, extremamente ricas, reis. Por mais que em muitas imagens e figuras nós representamos Jesus com um tecido vermelho, o tecido vermelho era muito caro. Provavelmente Jesus não usou tecido vermelho. Ou talvez ele usou um pouco antes da sua crucificação para ser zombado pelos soldados. E quando Isaías diz que os nossos pecados são vermelhos, como a escarlata, é que a cor de escarlata era muito vibrante, intensa no tecido. O tecido poderia ficar velho, rasgar, mas a cor intensa do escarlate, o vermelho intenso, não saía, de forma alguma. Talvez você tenha algumas peças de roupa na sua casa que você não tem coragem de usar fora de casa porque elas estão desbotadas. Mas você ainda usa porque é bem confortável. Mas diferente era o escarlata. A roupa em si ficava velha, mas o vermelho intenso não saía. E a mesma coisa é o pecado, o meu e o seu pecado. Aos olhos humanos, nada pode nos limpar. Nosso pecado está impregnado, um vermelho intenso. Esse vermelho intenso que nós queremos esconder das pessoas, que nós queremos esconder de nós mesmos, que nós queremos esconder do próprio Deus. Só que a promessa de Deus é a seguinte: vem até mim. Vocês estão, de certa forma, querendo me procurar, mas pelo motivo errado. Venham até mim, eu quero te ajudar. Vamos conversar. Mesmo que o pecado seja vermelho intenso, ele pode se tornar branco, como o quê? Como que está na sua Bíblia? Como a neve. Como a neve. Ou seja, talvez o mais puro branco. Aquilo que era impossível aos olhos do tecido na época, deixar a sua cor, Deus promete, mesmo que o seu pecado seja tão intenso, eu posso te purificar. Qual tem sido o nosso pecado? Qual tem sido a nossa angústia? Será que é algum vício que a gente luta, que aos olhos humanos isso é impossível, não tem jeito? Vamos fracassar cada vez mais. Mas sabe que a promessa de Deus é que Ele pode nos purificar completamente. E como que isso pode acontecer? Precisamos nos entregar completamente a Deus, mas eu gostaria de focar um assunto, que é a oração. E eu te convido a lembrar dessa parábola, Lucas, capítulo 18, verso 9 a 14. Você tem uma parábola que apresenta duas pessoas indo para o mesmo lugar,
cumprir o mesmo objetivo. Jesus diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Mesmo lugar, mesmo propósito, só que daí Jesus faz a separação. Um era fariseu e o outro publicano. Eu cheguei a enfatizar essa parábola, alguns encontros de domingo aqui, que esse foi o foco, essa parábola. Por isso não vamos levar tanto tempo para ela. Mas aqui diz duas pessoas completamente diferentes. Um era o fariseu, o ícone da religião, e ele ora, e a oração dele, se a gente for ler, não passa do teto. A oração dele, traduzindo, ele diz: Senhor, eu sou muito bom, muito bom, muito bom, eu sou muito melhor até que esse publicano. E o publicano, que era considerado o traidor da nação, a vergonha da nação, aquele que ajudava Roma a se enriquecer dos impostos dos seus próprios cidadãos ali onde eles viviam. Ele diz então, ele faz uma oração curta, mas ele abre todo o coração a Deus. E será que, talvez para a gente perceber quem realmente nós somos e não nos enganar, será que o segredo não estaria na oração? Por qual motivo? Quantas vezes nós vamos a Deus em oração, mas é só para tranquilizar a nossa mente. A gente não abre o coração de verdade a Deus. A gente fala algumas palavras até o sono vir, e por aí fica. Mas como nós somos ensinados um dia que nós deveríamos orar a Deus, então nós oramos, mas essa oração é muito fraquinha e nós acabamos fazendo, isso não muda o nosso ser, porque a gente não acaba entendendo quem realmente nós somos. Mas Deus nos convida a fazer a oração do publicano, abrir completamente o coração a Ele. E isso Ele diz também lá em Mateus, capítulo 6. Mateus 6. Um pouco antes dele ensinar a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus está dizendo: olha, não se assemelhe ao fariseu que estava na outra parábola. Para mostrar a sua piedade, você faz uma oração em público. Não, não é isso. Talvez hoje nós estamos muito pelo contrário, né? Talvez a gente esconde a nossa oração. Não gostamos de mostrar para as pessoas que estamos orando. Isso, talvez um exemplo seria no restaurante. Talvez a sua oração, as pessoas fora não sabem se você está coçando o olho, se você está orando, agradecendo, né, pelo alimento. Mas eu acredito que possa ser uma aplicação pessoal também. Não seja como hipócrita, não minta para você mesmo, fazendo oração só por fazer. Verso 6 diz então o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumo que pelo muito repetir, pelo muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Deus pede para nós abrirmos o nosso coração. Se o nosso dia não foi bom, por que a gente vai dizer as palavras de forma robótica? Obrigado por esse dia. Você pode até agradecer por ele, mas por que você não disse que esse dia não foi tão bom quanto você esperava? E acho muito interessante o verso 8. Ele diz: não vos assemelheis a eles. O vosso Pai que está no céu sabe a necessidade que você tem antes que você peça. Se Deus sabe tudo que eu preciso, por que eu preciso orar então a Ele? Ele já sabe tudo. Mas o motivo que Cristo está dizendo é que nós não oramos
por causa dos nossos pedidos, por causa das nossas preocupações. Nós oramos porque Ele existe. E nós dependemos dEle. Nós precisamos dEle. A irmã White diz que a oração é como respirar da alma. Quanto tempo a gente consegue ficar sem comer e sobreviver? Talvez um mês quase, sem tomar água, nenhum tipo de água. Alguns estudos dizem uma semana, não sei se a pessoa foi até o final. Mas e quanto tempo nós ficamos sem respirar? Um minuto? Quando o irmão White diz que a oração é o respirar da alma, quando que eu devo orar? Sempre, sem cessar. Se nós estamos lavando uma louça, por que eu não posso orar dizendo, meu Deus, meu coração é sujo, imundo, o Senhor pode limpar? Olha isso que eu fiz, olha o jeito que eu falei com meu filho, com minha filha, olha essa mentira que eu contei, me perdoe, Senhor, me lave disso. A oração é uma das formas que Deus tem para que a gente possa perceber quem realmente nós somos. Quando nós oramos, abrimos o coração a Deus, a gente vê quão pecadores nós somos. E daí a gente entende que só Ele pode nos ajudar. A pessoa só pode ser curada se ela entender que ela precisa de cura. Que ela precisa receber um remédio que só Deus pode dar. Eu te convido para que você possa não se disfarçar, não mentir para Deus quem você é, para as outras pessoas, acima de tudo para Deus, e nem para você mesmo. Que você em oração diz, Senhor, eu preciso de Ti. Olha quem eu sou. Transforme a minha vida. Me quebre como um novo vaso. Muda a minha vida. E que cada vez que você orar seja uma grande alegria você perceber que você está falando com o Criador do universo. Como diz Salmos, se inclina para ouvir a oração. Se nós nunca vamos encontrar os grandes autoridades, mas nós podemos encontrar com a maior autoridade do céu.